Em paz, nós damos por início a reunião da noite. Está a cargo do nosso irmão Wilson, então eu deixo com ele a palavra que vai nos falar sobre Zaqueu e Jesus. Era verão. O sol ardia no firmamento. As pessoas sentiam na pele o calor daqueles dias escaldantes. O sol acalentava os pensamentos que desabrochavam na mente das pessoas. Sentimentos de amor, de ódio, de perdão e de vingança, de desamor, era o que frutificava. Mas o sol a todos aquecia, indistintamente. Os judeus da época procuravam vestimentas confortáveis, tanto quanto folgadas, para lhes permitir suportar o calor do dia. E buscavam os lugares próximos a ambientes onde havia água, para que a umidade diminuísse o seu sofrimento. Os que podiam, buscavam as sombras. E assim o dia prosseguia nos seus afazeres. À noite, a temperatura amenizava um pouco. E as gotículas de água suspensas na atmosfera com a diminuição da temperatura precipitavam-se em orvalho, em garoa ou chuvas torrenciais, dependendo da cidade em que se encontravam. O corpo cansado, pelo calor do dia, pelos afazeres, propiciava o sono que se aproximava. A mente se aquietava. De repente, o sono chegava. E um grande número de pessoas se viu reunidas fora da cidade, recebidas por um espírito iluminado que, segundo a obra que abordaremos para o estudo do dia, dizia tratar-se de um anjo celestial. Foram conduzidos para um lugar que desconheciam e, ao longe, perceberam uma nova paisagem. O mesmo sol que os castigara durante o dia iluminava aquele ambiente, porém, uma temperatura agradável, uma brisa morna, que aos poucos foi se abrandando quando a população ali presente adentrou um grande prédio, onde abrigaram-se em torno de 5.000 almas desprendidas pelo sono. E, de repente, quando acalmaram os ânimos diante da surpresa, começaram a ouvir uma voz que vinha distante, sem um equipamento presente que a amplificasse, mas que todos percebiam. Uma voz que penetrava a mente das pessoas e os conclamava a descer dos montes, dos cumes, em direção ao mar, ao lago, aos rios, aos vales, onde se encontravam os menos afortunados, para que pudessem selecionar as melhores escolhas, evitando o joio e fazendo frutificar o trigo no contato com os seus semelhantes. E a palestra continuava. E uma coisa que nos chamou a atenção foi quando o Espírito disse: o reino de Deus é o coração do ser. É a consciência, a regra de conduta. Já se antecipava ali aquilo que os espíritos missionários, codificadores das obras basilares do Espiritismo, responderam a Allan Kardec, quando lhe perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, foi a resposta. Simples, mas completa. Segundo essas metas, todos alcançarão a sublimação. Breve, muitos percorrerão as ruas da Galileia, da Judeia e da Idumeia, como andarilhos em busca de conhecimento. Alguns desbravarão o mundo dos gentios para levar a sabedoria. Outros cumprirão a missão no lar,
no dia a dia junto aos seus. Estavam recebendo informações novas que mesmo hoje nós às vezes não compreendemos. Achamos que missionários são apenas aqueles espíritos que recebem a incumbência de Deus de grande vulto, como um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, uma Irmã Dulce ou Madre Teresa. Mas não, meus irmãos, todos nós temos uma missão. A missão junto do lar, no dia a dia, no trabalho, onde quer que estejamos, nós temos uma missão. E a principal missão é a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima. E prosseguindo, aqui a semente foi lançada. E na hora certa, ela romperá o solo pedregoso, mas fértil dos corações. Assim, frutificarão e derramar-se-ão sobre toda a terra. Aos milhares, os ensinamentos do Cristo. Sigam ao encontro do amor. E assim, meus irmãos, com essa introdução do tema que hoje abordaremos, desejamos a todos que tenhamos uma ótima noite. Já que escolhemos estar aqui, vamos aproveitar o melhor possível desses momentos para nossas reflexões. Já foi projetado no começo a imagem desta obra, de autoria de César Crispiniano, ditada pelo espírito Marie-Sophie. Se trata de um romance mediúnico, e é nela que nos embasaremos. Baseados nela, não é uma reprodução fiel, mas de acordo com o que podemos captar e que trouxemos para as nossas reflexões. Falaremos de Zaqueu e Jesus. Mas antes de falarmos do encontro, que é o que marca a história e é registrada na Bíblia, nos livros chamados sagrados, nos evangelistas, vamos entender um pouco da vida anterior de Zaqueu. Quem foi Zaqueu? Era noite. E de repente, Joaquim, filho de Zaqueu, percebeu que batia à porta uma jovem estranha, não muito bem vestida para os padrões em que ele costumava viver. Pois que Zaqueu era um homem rico, tinha muitas posses e o seu filho tinha do melhor. Perguntou, curioso, estranhando aquela presença de uma mulher que não conhecia, embora jovem naquele horário. Pensava ele, deambulou todo o dia e de repente aparece à noite aqui. E ela disse que se tratava de Karen, filha de Abimael. Joaquim não entendeu, não conhecia nenhuma Karen, não conhecia nenhum Abimael. E ela disse que tinha uma mensagem para falar com Zaqueu. Ele disse, não, meu pai é um homem muito ocupado. Você acha que ele vai ter tempo para largar seus afazeres e vir atender uma estranha? Teve o impulso de expulsar aquela jovem. Mas conteve-se, por curioso, porque ela dissera a ele, quando você disser a ele quem eu sou, tenho certeza que ele virá pessoalmente me receber. Mais por curiosidade do que por respeito, ele fechou a porta e procurou seu pai. Pediu desculpa por interrompê-lo e falou que ali estava uma jovem que se chamava Karen. E para sua surpresa, Zaqueu prontamente se levantou e dirigiu-se ao encontro da jovem sorridente, feliz por reencontrá-la. Joaquim achou aquilo estranho. Quem era aquela jovem? Seria algum familiar que ele não conhecia? Mas por que andava assim tão mal vestida, segundo os padrões da sua família? Porque Zaqueu só se consorciava com pessoas da alta sociedade, com os que tinham posses, com pessoas ricas, em outras palavras. Pessoas que se vestiam bem, que se apresentavam bem. A jovem, embora apresentasse cultura e uma boa verbalização do pensamento, não ostentava nada do que ele estava acostumado a presenciar. Então Zaqueu lhe disse que se tratava da filha de Abimael.
Um antigo companheiro de jornada dele com quem ele aprendera a arte de ganhar dinheiro. Fora o seu sócio em Betânia, onde adquirira grande fortuna e aprendera tudo o que sabia no comércio para enriquecer. Depois de um certo tempo, se separaram amigavelmente, fizeram uma divisão justa e cada um tomou o seu rumo. E ele não tinha mais contato com Abimael. E agora, para sua surpresa, ali estava Karen. Perguntou como ela viera parar ali. Então ela lhe confessara que o pai tinha ido à bancarrota. Os romanos haviam explorado ele de uma forma tal, cobrando impostos exagerados, que ele aos poucos foi perdendo os seus bens. Quando já tinha bem pouco, até os escravos haviam sido vendidos para pagar as dívidas, alguém, por calúnia, por ciúme, fez intriga com o império, com os poderosos, e eles vieram e saquearam a casa de Abimael e o expulsaram de casa sem nada. E então, com essa história, Zaqueu entendeu a necessidade da menina e a recebeu como filha, reservando um aposento para ela, dando-lhe roupas novas. E tal não foi a felicidade de Esther, a sua filha, porque ela há muito ansiava por uma pessoa que pudesse ser sua confidente. Ela não tinha irmã, tinha apenas Joaquim. Embora ela ansiasse para ter a presença de Joaquim para que pudessem conversar, já que as idades deles eram um pouco diferentes, mas não tanto. Joaquim tinha um pouco mais de 20 anos e ela era mais jovem. Ele evitava estar com a irmã. Ele não tinha interesse nela. Ele preferia estar com o pai, aprendendo a arte de ganhar dinheiro. Mas ela se tornou, então, por essa razão, uma amiga confidente de Karen. E Karen e Sara passaram a ser vistas andando pela cidade. Moravam em Jericó. Mas, para a surpresa de Sara, Joaquim, que no começo não queria conversar muito com ela, começou a aproximar-se. E muitas vezes ela percebeu que Joaquim furtivamente tentava tocar a mão de Karen. Naquela época, tocar na mão de uma mulher era muito difícil. E até havia preconceito a respeito. Era mais para pessoas já compromissadas. Até que Joaquim um dia conseguiu tocar a mão de Karen, que aqueceu. O objetivo dele era atraí-la para si, conquistá-la, conquistar o seu amor. E foi o que aconteceu. Karen acabou se apaixonando por Joaquim. E depois revelaram à família os seus propósitos de contrair matrimônio. Zaqueu pretendia que o filho casasse com uma pessoa de grandes posses. Agora sabia que Karen tinha nada, porque perdera tudo. Não era o seu sonho de vida, mas respeitava a vontade do filho. E não contrariaria a sua vontade para não vê-lo infeliz. E aceitou. E marcaram uma data futura para o casamento. Karen, um dia em que foram recebidos na casa alguns comerciantes de perfumaria, e observava as mulheres fazendo compras, inclusive as escravas vinham e se extasiavam com os perfumes caros expostos, compraram grande quantidade. Karen não. Ela disse que preferia joias. A família não era apegada a joias. Estranhou o pedido da jovem. Era um pedido dela ao seu futuro marido. E Joaquim concordou. Nunca pedira nada ao pai. Sempre o ajudou como um filho, sem receber nada em troca. E Zaqueu, para não contrariar o filho, embora não concordasse, concordou em chamar um joalheiro. Joias caríssimas de todas as espécies que havia na época, Karen apreciou e escolheu algumas. A quantia foi exorbitante, mas Joaquim pagou sem questionar. O tempo passou, até que um dia deram por falta das joias. Investigaram em todos os aposentos onde poderiam ter ido as joias, ninguém sabia. Ninguém na casa era suspeito.
Joaquim tinha um escravo de confiança que chamava Samiel, a quem ele tratava como irmão. E esse coordenava todos os escravos e servos, e todos eram gente honestíssimas. Estavam com a família há anos, então não havia a mínima suspeita que fosse um deles. A única estranha no lar, não agora mais estranha, mas que recente ia chegar, era Karen. Obviamente que houve suspeita a respeito dela, mas ela disse que não sabia de nada, negou qualquer acusação. Por mais que fizessem buscas, não encontraram. Mas passado o tempo, um dia, Zaqueu recebeu um convite para participar de uma festa que era promovida em Jerusalém, na mansão de Pilatos. Zaqueu não gostava muito de Pilatos, era o prefeito da cidade. Quase ninguém gostava. Mas, por interesse, porque viu uma grande oportunidade de entrar em contato com umas grandes autoridades da época, que moravam próximos e que estariam presentes, aceitou o convite. E convidou a família para viajar para Jerusalém. Todos animados começaram a preparar mantimentos para a viagem, roupas e tudo o que fosse preciso. Zaqueu tinha uma casa em Jerusalém. Zaqueu tinha casa em quase todas as cidades. Todos estavam animados, menos Karen. Ninguém entendeu. Ela revelou que não gostaria de ir. Zaqueu perguntou por quê. Ela disse: eu gostaria de contar, mas vocês não me compreenderiam. Criando uma névoa de suspeita, mas sem encontrar a razão. Aí a mãe de Joaquim disse que ele teria que ir junto com o pai. Era o seu futuro que podia ser lá programado. Mas se ela não fosse, Joaquim também não iria. E para agradar o futuro noivo, o futuro esposo, ela aqueceu, impondo uma condição, desde que não fosse obrigada a sair de casa. A família contrariada aceitou, porque era o único jeito de fazer com que Joaquim fosse. Chegado o dia da festa, todos se reuniram, com exceção de Karen. A sociedade já sabia do noivado e começou a perguntar sobre Karen. Não havia uma resposta plausível a dar. Todos estranharam. Os ricos comerciantes da cidade, todos os poderosos que tinham filhas, sonhavam em fazer suas filhas casar com Joaquim, pois que Joaquim seria herdeiro de uma grande fortuna. E quem era essa estranha que fora preferida a todas as outras possíveis candidatas? Ninguém sabia. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele conquistara esse título através de um leilão com o dinheiro que havia conquistado, um leilão público, e se tornara o coordenador da captação dos recursos para mandar ao Império Romano, que estabelecia uma quota X sobre a produção. E o que sobrasse era dele. E ele sabia que os publicanos estariam ali. Então esse é um dos seus maiores interesses. O ambiente era tomado por sentimentos de rancor, de inveja, de ódio. Mas um, no fundo, desejava matar o outro. No entanto, os interesses econômicos falavam mais altos. Esse suportava. Porque imagine um escândalo qualquer expressão menos favorável a quem quer que fosse na casa de Pilatos. Não seria nada politicamente correto para a época. E o interessante é que mesmo hoje parece que as coisas não se alteraram tanto. A gente vê muitas pessoas que se odeiam, mas convivem por conveniência. Não era diferente na época. Quando Zaqueu percebeu um grupo de publicanos chegando, ele dirigiu-se a eles. O recebeu sorridente, quis saber como estavam a arrecadação dos impostos. Reuniu-se com alguns poderosos do Império Romano para expor suas ideias, porque era um homem muito inteligente.
ele percebia como é que se fazia a arrecadação. E começou a analisar. Aquele que colhe a uva, por exemplo, quando a vende, paga o seu imposto. É justo? Aquele que compra e transporta, pensava ele, também deve pagar, porque vai lucrar. O que transforma a uva em vinho e vende para o comerciante também lucra. Por que não cobrar dele? E o comerciante que vende para o consumidor final lucra, por sua vez. E surgiu a ideia do imposto em cascata, que hoje, em alguns lugares do mundo, é aplicado. No Brasil ainda existem algumas técnicas de compensação. Aquele que paga primeiro, aquele outro que comprou, tem um abatimento do valor que pagou, para que não haja esse imposto em cascata. Mas alguns produtos, se formos analisar, existe. O livro não diz se a ideia foi aceita, mas todos a aplaudiram. Aí eu fiquei pensando, essa ideia já vem de longe. Segundo a obra, Zaqueu já tinha pensado nela. Mas Zaqueu tinha um pensamento de honestidade e que ele exigia dos homens que submetiam ao seu comando. E dizia, o que corresponderá a Roma, será de Roma. O que corresponderá a mim, será meu. Será meu. Nada mais justo. Era um pensamento consciencial dele, segundo o que aprendera. E ele seguia seus princípios. Porque todos nós temos princípios que nos guiam. Alguns acertados, outros nem tanto. A maioria precisam ser aprimorados. E feliz daquele que segue os seus princípios. Como foi lido aquela mensagem inicial, a consciência é o nosso guia, e a consciência sabe qual é o princípio que já conhecemos. Zaqueu tinha os seus. Mas ele soubera que na cidade estava passando um homem a quem se atribuía poderes mágicos. Os chamavam de feiticeiro, outros de mago, poucos de sábio. E a maioria o temia. E ele não fazia o mínimo esforço para que fosse diferente. Ele alugara uma peça não muito bem iluminada na cidade e a decorara de objetos os mais estranhos e assustadores possíveis. Zaqueu sabia disso, por informação de terceiros, e não se sentia totalmente seguro para ir ao local. Então pediu a presença do seu amigo fiel, o seu escravo Samião, que aqueceu. Então ele foi mais seguro. Porque ele pensava em consultar esse homem, como muitas pessoas ainda fazem hoje, para ver o futuro, como ganhar mais dinheiro, como ser feliz, como encontrar a paz. Mas foi curioso, sem muita fé. E o homem começa dizendo, és muito rico, possuis tantos bens que a maioria te é desconhecida. Até aí tudo bem. Qualquer um poderia dizer, não havia os recursos de hoje, que hoje se pesquisa pelos meios sociais, na época não tinha. Mas qualquer um poderia dizer, bastava olhar, Zaqueu era um homem que se vestia bem, tinha boa cultura, tinha uma confiança típica daqueles que têm poder e riqueza, porque isso facilita. Raras as pessoas que têm poder e riqueza não têm uma autoconfiança que aparenta uma superioridade. E Zaqueu era assim, então era fácil dizer isso, mas era verdade. Mas a conversa começou a mudar quando o homem lhe disse, mas falta algo que alimente teu espírito. Tua alma está vazia, desassossegada. Aí Zaqueu deu-se conta, ou que ele era realmente um adivinho, ou tinha algum poder mágico. Como ele poderia sondar o seu interior? Que era exatamente como ele estava se sentindo. Já fazia algum tempo, desde aquele episódio que foi narrado, do encontro no plano espiritual, em que foram orientados por um espírito superior. Buscas alguém, mas não sabes quem. Quantos de nós passamos a vida buscando alguma coisa?
alguém, e não sabemos o que, nem quem. E isso causa desassossego, muitas pessoas perdem o sentido da vida, perdem até a razão de viver. Esse alguém, prosseguiu o homem, quando encontrado, apontará outros caminhos enriquecedores, não de bens temporais, mas eternos, proporcionando-te novas experiências. E como Zaqueu ansiava possuir tais tesouros. Mas imaginava ele ainda que esses tesouros eram materiais. Este era o seu objetivo de vida. Ele jamais viajava para uma cidade sem voltar mais rico. Sempre ele aprender a técnica de fazer o dinheiro frutificar, aumentar, a riqueza aumentar. E daí ele perguntou, como proceder para me tornar mais rico? Iniciou Zaqueu encantado com as palavras do mago. Sim, sei, estás procurando uma coisa, mas encontrarás outra. Quando achares, entenderás a importância dela, a ponto de mudares completamente tua vida. Uma fortuna ainda maior, que nem mesmo o homem mais rico do mundo a possui, está à tua espera. Zaqueu ficou impressionado. Que riqueza essa, que nem o homem mais rico do mundo a possuía e estava à espera dele. Pagou com prazer a quantia que nem foi solicitada por aquele homem, mas que certamente cobraria, porque não era um consulente gratuito. E saiu feliz. Passado o tempo, Samiel um dia transitava pelas ruas de Jericó e percebeu uma jovem de semblante suave, aparentemente bem educada, mas com a roupa simples, e que estava comprando mantimentos com seus recursos e pedindo outros que não podia comprar aos comerciantes locais. E ela estava com dificuldade de colocar um saco de mantimentos numa carrocinha pequena que ela mesma tracionava. Ele prontificou-se a ajudá-la, indagou para que eram aqueles mantimentos. E ela disse que fazia coletas para os tesouros da sua vida, que estavam na floresta, e que ia encaminhar até eles para amenizar os seus sofrimentos. Não tinha recurso suficiente, mas o que podia fazer, fazia, e arrecadava com aqueles que, de alguma forma, lhes davam as sobras. Samuel ficou curioso. Como uma pessoa que quase nada tinha se importava com os outros, desenvolvia o sentimento de compaixão e se admirou da atitude da mulher. E como ela falara que aquele era o tesouro dela, ele também queria um tesouro assim. Mais por curiosidade do que por empatia, perguntou a ela onde é que ficava esse lugar. Ela disse na floresta e deu o endereço. E ele prometeu a ela que assim que pudesse iria lá, porque ele tinha uma certa liberdade. Quando ele terminava seus afazeres de coordenar os demais serviçais da casa de Zaqueu, ele era livre, ele saía a hora que quisesse. Aí no dia seguinte ele adentrou a floresta. E chegou até um local onde se deparou com um pequeno córrego e uma gruta, onde se abrigavam pessoas esfaimadas, esquálidas, doentes da pele, alguns paralíticos, e algumas pessoas que o socorriam, distribuindo alimentos, curando as feridas na medida do possível, substituindo as ataduras. E ele se aproximou e se engajou na tarefa. Ali se faziam cozimentos no chão e se tratavam os esquecidos pela sociedade. E se ouviam conversa das pessoas, alguns tinham sido pessoas ricas que foram acometidas de doenças e abandonadas pelos familiares. Relatavam eles que de repente se viram adoentados de doenças infecto-contagiosas. Os parentes se apossaram dos bens e os expulsaram.
Era o costume da época. A propósito, quando Jesus curava os doentes da pele, os paralíticos, o que ele dizia? Vai e não contes a ninguém. Dirige-te primeiro aos sacerdotes, para que saibam que está curado. Por quê? Porque na época, uma pessoa que era cometida de doença infecto-contagiosa, como lepra, chamada hanseníase, ou paralisia, qualquer coisa que fosse recuperável, e muito mais as contagiosas, tinha o nome riscado do livro da vida. E era banido da sociedade. Perdia os seus direitos como cidadão hebreu. E se refugiavam nos vales, nos ambientes imundos, onde podiam encontrar algum conforto, na medida do possível. E aqueles que eram curados por Jesus iam lá e mostravam que estavam sãos. Então tinha o nome novamente assentado no livro da vida. Recuperava os direitos de trabalhar, de progredir, de adquirir bens, de serem aceitos na sociedade, aceitos pela família. E isso se tornou um costume para Samiel. Ele sentia prazer em estar naquele lugar, se tornou a razão do seu viver. Nesse entremeio, Samiel havia percebido que à noite, na casa de Zaqueu, um vulto se afastava, procurando se esconder nas sombras. Ele estranhou, porque ninguém da casa saía daquela forma. Não haviam recebido ninguém para sair furtivamente assim, muito menos. Resolveu seguir atrás para ver quem era e aonde ia. Pelo porte, embora cobrindo a cabeça com um manto, imaginou ser Karen. Mas o que ela estava fazendo? Ele a seguiu até um trecho e a perdeu de vista. E relatou o fato a Zaqueu. Zaqueu já havia recebido uma carta que diziam que era de Abimael. Mas Karen havia dito que Abimael tinha morrido. Então ele ficou em dúvida, como é que é essa história? Abimael morreu ou não morreu? Então ele convidou Samiel para dirigirem-se ao lugar, à cidade, onde imaginava que Abimael morava. Chegando lá, percebeu que outra família habitava a residência. Indagou dos residentes próximos o que acontecia e a história lhe foi contada, essa que eu acabei de dizer. Que também Caim havia contado. Que Abimael havia saído e foi encontrado morto na rua, de fome e de humilhação e de maus tratos. A sua mulher havia saído pedir ajuda à sociedade, que negou-lhe. Porque muitas vezes, quando temos posses, temos, abre aspas, amigos, fecha aspas. E quando perdemos as posses, somem os amigos. Só ficam conosco os verdadeiros amigos. Eu recordo, nós temos um amigo particular que fora um homem bem-sucedido, trabalhava na Termolar. Ele dizia que assumiu a Termolar do Rio de Janeiro e ofereceram 1% do que fosse arrecadado pela empresa. Chegou a um ponto que ele ganhava mais que os donos do empreendimento. Segundo a palavra deles, eu não me recordo direito, ele falou que chegaram e o chamaram. Ele havia organizado uma equipe de venda ao seu modo e produzira enormemente. E disseram, fulano, nós já temos a orquestra montada. Só vamos trocar o maestro. Você vai ser removido para o Rio Grande do Sul. Mas como? Agora que eu organizei toda a equipe daqui do Rio de Janeiro, vou mandar para o Rio Grande do Sul? Ou você aceita ou não aceita. Ele não aceitou e foi demitido. E um dia eu perguntei para ele, mas como é que você escolheu ser meu amigo? Porque eu vi que ele era um homem de um passado bem-sucedido, embora naquele momento ele já estava em dificuldade. Havia criado um armazém em Passo Fundo. E procurou nossa amizade. Era um homem culto. Eu era um simples vendedor ambulante. Mal ganhava para viver. Numa Brasília eu rodava para lá e para cá.
E daí ele disse, pois é, e contou a história. Eu tinha achado que tinha amigos. Quando perdi o meu cargo, a minha fonte de renda, os amigos sumiram. Ele percebeu que nós éramos pessoas que não ligávamos para as posses. E começou a se aproximar de nós. Quando nós íamos ao Dias da Cruz, ele pedia para a Irene, para orar por ele. Até que um dia eu disse assim, mas diga a ele que vá lá. Em vez de pedir que nós sejamos intermediários. Resultado, hoje, ele é um espírita praticante, até foi presidente de uma casa da cidade onde mora. Não vou dizer o nome porque não pedi permissão para ele. E então, é isso que acontece quando as pessoas perdem os recursos. Eles informaram que Karen havia morrido. Estava na carta. E aí, o homem disse assim, mas você falou que Karen mora na tua casa? Samuel não sabia. Zaqueu já sabia. E para que a conversa não se aprofundasse, Zaqueu pegou no braço de Samuel e o retirou. E ele, curioso para saber, mas respeitava Zaqueu, saiu e ficou imaginando o que estava acontecendo. Passado um tempo, Zaqueu, que percebera a ausência de Samuel nas suas saídas, perguntou quais as razões por que ele saíra. Será que ele estava investigando Karen? Sim, estava. Mas também por outras razões. Ele disse, encontrei um bem tão precioso que eu comparo ao que de maior valor possuo, a própria vida. Olha a comparação de Samuel. O que de maior valor possuo, a própria vida, este bem eu comparo à minha vida. E tantos de nós, às vezes, procuramos tesouros, posses, bens que se consomem e que não vamos carregar quando desencarnarmos. Está na floresta, disse ele, próximo a Jerusalém, entre o córrego e as cavernas. Penso em abandonar tudo, principalmente o que me escraviza à matéria, para conquistar esse reino que é o maior tesouro que um homem poderá obter quando estiver vivo na terra. Me escraviza a matéria, um escravo, já era escravo. O que ele tinha para escravizá-lo à matéria? Certamente não eram posses materiais. Mas todos nós temos alguma coisa que nos escraviza à matéria. Principalmente o orgulho do saber, o mesmo orgulho da honestidade, a vaidade e, acima de tudo, o egoísmo. E era isso que Samuel buscava abandonar. E na sua fala, quando ele fala que o bem mais precioso é a vida, nos chama a atenção, porque tem pessoas desistindo da vida. Nós recebemos há poucos dias em casa uma pessoa que veio se despedir de nós porque ia para outra cidade onde ela morava. Ela estava em trânsito por Santo Ângelo. E a Aline perguntou assim, como é que está o teu veículo? E ela disse assim, só não está pior que a minha vontade de viver. Eu percebi a nuance da fala. Não sei se a Aline percebeu, porque deram um risinho amarelo e ficaram conversando. Eu fiquei pensando, o que eu faço? Nós somos responsáveis pela nossa omissão. Quando percebemos alguma coisa e não estendemos a mão. Pensei em falar com aquela pessoa. E na hora que ela saiu, eu abracei e disse assim, não diga mais assim a respeito da tua vida. Não lembro exatamente as palavras, mas seria no sentido de que não tem vontade de viver. Porque a vida é o maior tesouro que nós temos. E as pessoas às vezes não nos damos conta disso. Quando não conseguimos o que objetivamos em termos materiais, achamos que a vida não vale a pena. E muitos escolhem a fuga enganosa do suicídio. E morrem fisicamente, mas não morrem. Porque a vida, como é o maior tesouro que nós temos, é eterna. Nós estaremos sempre encarnados ou desencarnados, mas sempre vivos. E aqueles que fogem por essa porta enganosa se comprometem diante da própria consciência, violentando ainda a sua organização física, que repercute no corpo espiritual.
com consequências terríveis para a sua estada no mundo dos espíritos, com repercussão ainda em próximas encarnações. E isso o que faz? A ignorância. A ignorância principalmente desse grande tesouro que temos, que recebemos de Deus, que devemos preservar a todo custo. Jamais nos dar o direito de violentarmos a própria existência. E outras vezes nós mesmos, por ignorância, a violentamos na busca da posse material. Gastamos o tempo em conquista de dinheiro para adquirir bens. Mas aí alguém poderá perguntar, então eu não devo trabalhar para adquirir bens? Sim, mas de uma forma equilibrada, dedicando um tempo para as questões espirituais que são as eternas e que sempre estarão conosco, para conquistar as virtudes que levaremos para onde quer que formos. E o Livro dos Espíritos, na questão 638, pergunta, qual o limite do trabalho? E a resposta é o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então façamos nós a nossa avaliação, qual é o limite do trabalho? Mas o que é trabalho? Alguém poderá perguntar. Trabalho é toda ocupação útil? O trabalho não é só aquele remunerado. Enquanto eu tiver forças, eu devo trabalhar. Meu pai sempre trabalha e eu também trabalho, dizia Jesus. Não há uma razão para pararmos de trabalhar. Nós podemos parar de trabalhar para ganhar dinheiro, se as nossas condições permitem. Mas poderíamos continuar trabalhando, produzindo bem, engajando-nos num projeto assistencial, na divulgação da palavra de Jesus, dando exemplos dos nossos atos na sociedade, trabalhando como voluntário em qualquer lugar. É preciso ocupar o tempo. E assim nós estaremos dando sentido à vida. E Samuel disse a Zaqueu que sabia disso, porque as pessoas falavam de um homem. E esse homem era Jesus. Que trouxeram ao mundo essas informações que estava revolucionando o comportamento daqueles que prestavam atenção no que ele dizia e acalentavam as suas ideias. E ele disse, sabes, às vezes penso não ser preciso tanta proximidade física para vê-lo, pois posso senti-lo sem nunca ter saído daqui. A energia dele envolve todo o planeta e sustenta aqueles que nele creem. Alimenta almas sedentas de amor, transforma pensamentos, derrama novos ensinamentos, mesmo distantes materialmente, mas próximos espiritualmente. Aí um dia, num outro encontro, Samuel revelou a Zaqueu que chegará próximo ao lugar onde Karen, pensava ele, adentrava. Era noite. Ele tentou se aproximar e foi impedido. Dizia ele que um homem forte o agarrara por trás e o espancara, deixando-o desacordado. Quando acordara, ninguém mais conhecido estava próximo. E aí combinaram ele e Zaqueu a se dirigirem ao lugar para ver qual era o mistério que estava por trás dessas saídas de Karen. Por que ela saía furtivamente? Foram até o lugar que Samuel achava que fosse mesmo o endereço. Encontraram uma casa pobre, num lugar pobre também. Bateram violentamente a porta, ninguém atendeu. Escutaram, não viram ruído nenhum. Zaqueu disse, estamos aqui em busca de Karen, sabemos que ela está aí. Não houve resposta. Bateram mais uma vez, nada. Quando pensavam em desistir, eis que a porta se abre. E para a surpresa de Zaqueu, lá dentro estava Karen, com roupas simples, ao lado de uma mulher também com roupas muito simples, com aparência de maltratada, e próximo a um homem, um escravo. Ele indagou o que estava acontecendo. Karen manteve a cabeça baixa. A mulher dissera que ela era a mãe de Karen.
e que fora escrava de Abimael. E que muitas vezes servira a Zaqueu quando ele o visitava, mas que ele não percebia. Ele se dera por conta que, de fato, ele não percebia. Pois ele não ligava para as pessoas que prestavam serviço a ele e aos seus amigos. Eram simples serviçais ou escravos. E quantas pessoas hoje nos servem limpando as ruas, recolhendo lixo, e nós não sabemos quem é? E aí ele começou a pensar. Ela disse que era escrava daquele homem e que quando houve o morticínio, ela fugira e preferira pedir esmolas e buscar algum serviço para sobreviver, a ser vendida como escrava para outra família e separada dos seus, principalmente de Karen. E Joel, o escravo que acompanhava, era o seu protetor. Também tinha sido escravo de Abimael. E aí Karen disse que ela pegara as joias que não tinha interesse de ter, porque ela sabia que sua mãe estava passando fome. E não admitia que ela vivesse na opulência sem lhe faltar nada, enquanto uma pessoa muito querida passava muitas necessidades. Então levaram as joias para ela. Ela não via naquilo um furto, porque ela ganhara de presente, era seu. E que ela se apresentara como Karen, porque sabia que Zaqueu não a receberia se ela confessasse quem ela era. Ela tinha o mesmo nome da filha de Abimael, que também morrera. E por isso fora aceita. Mais tarde se arrependera, pensou em confessar o seu delito no pensamento dela, mas já estava apaixonada por Joaquim, que a amava muito, e pensou que se confessasse ele sofreria. Então preferiu manter silêncio. Zaqueu era um homem severo, muito justo nos seus princípios e não admitia mentira. Teve o impulso, mas foi contido por Samuel. E aí repensou e disse que deixaria para que Joaquim decidisse. Aí reuniu-se com Joaquim e contou a história. E Karen mantinha-se apreensiva, próxima. E disse que ele que iria decidir, que ele ia respeitar sua decisão. Mas antes lhe deu um conselho. Se nunca te contei o que sabia, foi porque acreditava que os sentimentos que nutrem por Karen são maiores do que minhas desconfianças. Acredita, filho? Só se ama uma vez. Só se ama uma vez? Hoje em dia as pessoas trocam de casais, uma hora para outra. Mas só se ama uma vez cada pessoa. As outras oportunidades, prosseguiu ele, serão em intensidades diferentes. E isso é verdade. Nunca é o mesmo amor. Com sabor, cor, temperatura e equilíbrios diversos. As pessoas que passam por nossa vida só passam uma vez. Podem até continuar amigas, mas já não fazem parte de nossas vidas. De outras serão outros tempos, outras vidas, outros sentimentos. Aproveita o momento e exercita o perdão. Todos nós temos motivo para esconder algo, e muitas vezes esse motivo pode ser o amor. E era o caso de Karen. Ela havia se arrependido, mas preferiu manter o segredo por amor a Joaquim. Não deixes que se revelem por ti a arrogância, o ódio, o orgulho. O passado já foi. O passado já foi. Como julgamos as pessoas pelo seu passado, devemos avaliar as virtudes da pessoa pelo seu presente. Eu me recordo que um dia de uma pessoa até do movimento espírita, que respeitava, me chegou uma notícia de algum escândalo que fizera no passado. Eu pensei, será verdade? Será fofoca? E intuitivamente
criei uma reserva em relação à pessoa. Eu pensei, mas o que eu estou fazendo? Eu conheço esta pessoa. É uma pessoa de agradável convívio, sempre sorridente, e até onde sei, uma pessoa digníssima. Deve ser outra pessoa. Nós nos transformamos. O processo coercitivo da sociedade estabelece uma pena por um tempo X conforme os padrões do Código Penal, sem levar em conta a transformação que muitas vezes a pessoa já fez. E quem disse que terminado esse tempo ela vai estar melhor? No Código Divino não é assim. É a nossa consciência que dita o nosso padrão de conduta. E ela que diz se nós já avançamos ou não, desde que a sigamos. E quando nós fazemos a nossa escolha baseada no passado das pessoas, podemos cometer injustiça e perder grandes oportunidades de convívio. Unicamente cobrarás dela os fatos ocorridos a partir do dia que se conheceram, quando juraram compromisso e fidelidade. Se no futuro os fatos te decepcionarem, é sinal de que os vivestes para saber. E isso é mais importante do que ficar imaginando como seria se os tivesse experimentado. E se o que ocorrer for melhor do que supões? Como saberá se não vivenciares? Resumindo, com os conselhos do pai, Joaquim resolveu esquecer o passado. Viver o que já estava vivendo e que com a notícia desagradável, naquele momento, abalara os seus sentimentos, mas ele percebeu que só sofreria se tomasse a iniciativa equivocada. E então foi realizado um casamento duplo de Joaquim e Karen, e de Esther e Isaac, filho de um outro rico comerciante, era Saul, é o nome dele, Saul, filho de Isaac, um outro rico comerciante. E conseguiram, conversando com Zaqueu, aproximar o seu filho de Sara. E para a felicidade da família, os dois, havia respeito. Havia uma programação da família, o filho, que eles preferiam casar com um filho de quem, ou filha de quem. Mas davam oportunidade aos jovens de se conhecerem e dizerem se aceitavam a vontade da família. Havia respeito, não era impositivo. Então fizeram um casamento festivo. E o tempo correu. Um dia, Samuel disse a Zaqueu que Jesus estava próximo de Jericó e que iria passar por ali. Zaqueu lembrou daquela visita que fizera aquele homem. Ele dissera que ele procurava alguém, não sabia quem. Lembrou da mudança que percebera em Samuel, do que ele falava a respeito do que esse homem dizia. Sabia das notícias das multidões que o seguiam, das curas que fazia. E ficou curioso. Queria ver esse homem. Encontrou um homem no caminho, adoentado, era um cego, que também sabia e que disse mais ou menos por onde ele passaria e que procurava Jesus para ser curado. Samuel seguiu com Zaqueu. Zaqueu ficou pensando, ele vai passar por aqui. Mas com a minha estatura, ele vai estar cercado de pessoas, poderá passar e eu nem vê-lo. Aí viu um sicômoro, subiu no sicômoro. Daqui pensava ele, não tem como não vê-lo. Quando Jesus chegou, para sua surpresa, ele olhou e disse, Zaqueu. E ele ficou pensando. O tom era sereno. A gravidade da onda sonora estenderam-se no espaço, fazendo estremecer. E pensava consigo, como ele sabe o meu nome? Quem o disse? Zaqueu refletiu. Tu me falaste, continuou o Messias, mantendo-se a mesma impressão. Então desce dessa árvore e vem. Hoje necessito descansar em tua casa. E quando Jesus disse isso e ficou registrado nos evangelhos, nós lemos e pensamos, Zaqueu recebeu Jesus. Jesus e talvez os seus apóstolos juntos, porque eles não se separavam, né? Mas olha o que aconteceu. Junto com Jesus, havia cerca de 3.000 homens
mulheres e crianças. E Zaqueu seguia feliz, porque percebia que estava próximo de receber coisas novas que ainda não conhecia, sentia a vibração do Cristo, que o chamava pelo próprio nome, e seguiu com ele, pensou em alojá-los na casa, na cidade, mas deu conta que não caberia a multidão toda. Então levou-os para a casa do campo, que era bem maior, e lá abrigou todos. E numa conversa, Jesus lhe disse: Zaqueu, o Pai nos dá muitos talentos, entre eles o dom de prosperar os bens materiais. Mas tudo o que recebemos ser-nos-á cobrado. Seremos questionados sobre sua multiplicação. Com os talentos que a ti foram confiados, aumentaste tua fortuna. Porém, necessário se faz que alinhes tua conduta e o que fazes de teu patrimônio aos propósitos divinos. Lembra-te, riqueza verdadeira é aquela que acumulamos no céu. Aí Zaqueu começava a compreender a fala daquele homem dito por adivinho, que na verdade não era outra coisa senão um médium que comercializava a sua faculdade. No dia seguinte, Jesus lhe disse na hora da despedida: não nos despediremos. De agora em diante, faço morada em tua vida e fazes de mim o teu abrigo. Não podemos apartar o que o Pai uniu. Como eu disse, havia muitas pessoas abrigadas na casa. Todos comeram até se fartar. No dia seguinte, aqueles que tinham algum recipiente para botar líquidos, reservaram para si a sobra das bebidas. Os que tinham cestos, os mantimentos, para os levarem consigo. Eu confesso que hoje, às vezes, eu vou em algumas festas, acho estranho. E ao final da festa, principalmente nas residências, as pessoas levam a sobra. Digo, esse costume não é de hoje. Já é antigo, né? Mas imagine a despesa que Zaqueu teve. Aquele número de pessoas, né? E aí Zaqueu fala: Mestre, obrigado pelos ensinamentos. Sabe que os guardarei para sempre. Nem mesmo a morte os apagará em mim. Prometo que distribuirei parte do que possuo aos mais necessitados. Caso tenha tirado algo injustamente de alguém, devolvê-lo-ei 4 vezes mais. Se me for permitido, tornar-me-ei um dos teus discípulos. Jesus então o abraçou e disse: hoje entrou nesta casa a salvação, pois um dos filhos de Abraão encontrou o caminho que leva ao reino do Pai. Feliz estou, pois vim resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus irmãos, e nós já recebemos Jesus em nossa casa? Permitimos que Ele adentrasse conosco em nossa residência? Já recebemos a salvação? Mas o que é a salvação? No Espiritismo, a salvação não é vista como um evento pontual após a morte, mas um caminho, uma evolução, através do aprimoramento intelecto-moral, onde a prática da caridade e o amor ao próximo são fundamentais. E na palestra de sábado, o Lucas nos apontou o caminho, o roteiro infalível para a felicidade. Está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E que diz lá, ao final do primeiro parágrafo da introdução: é finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Então fica a recomendação para que nós recebamos Jesus em nossa casa, a começar pelo Evangelho no lar. Mas isso não será um ritual? Até alguém poderá julgar que sim.
Mas com a prática do Evangelho no lar, nós seremos levados a reflexionar sobre o seu conteúdo, como Zaqueu reflexionou acerca das palavras de Jesus. Ele ouviu diretamente. Nós, nesta encarnação, não. Mas temos os apontamentos que os Espíritos Luminares nos trouxeram pela codificação estampado lá por Allan Kardec, nesta obra fantástica que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E que nos faz reflexionar e expor, quando realmente acalentamos esses ensinamentos, o nosso íntimo a Jesus, que conhece a nossa intimidade. Que possamos receber Ele em nossa casa, falar com Ele, expor tudo o que passa no nosso interior, pedir forças para que agora possamos colocar em prática o que aprendemos já. Porque a nossa consciência aponta o caminho a seguir. Que possamos, nas experiências com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, aprimorar as virtudes que trazemos latentes em nós, que foram nos dadas por Deus, e que precisam ser aprimoradas. Principalmente o amor, o perdão. E aí, quem sabe, nesta mesma encarnação, poderemos receber já, ao findar dela, um abraço de Jesus ou do nosso anjo guardião, que poderá dizer: hoje a salvação entrou nesta casa. Fiquemos nós com essas reflexões. Muito obrigado. Agradecemos ao Wilson, que trouxe a sua pesquisa, a sua reflexão, que possamos continuar então com essa reflexão durante a semana, né, desenvolver nossas virtudes, essas sementes que temos, né, que possamos frutificar elas. E nos resta agradecer. Eu trouxe então uma prece de Bezerra de Menezes. Peço então que todos fechamos os olhos e acompanhamos em pensamento. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas legiões amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior. Muita luz a todos, e damos por encerrado a reunião da noite. Todos os irmãos que queiram receber passe, só aguardar em silêncio e um bom retorno aos lares. Boa noite.